Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhas! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Diversidade e Inclusão da TV Surdo, onde promovemos os direitos das crianças com e sem deficiência. Hoje temos um tema muito importante para conversar com vocês: as uniões prematuras, quando meninos e meninas vivem como casadas antes do tempo certo. Para apresentar o programa, estão na vossa companhia Beatriz Majope e Lisete Vieira, ambas com deficiência auditiva, e o Kelvin, que vai moderar o debate. Nesta última edição, vamos ouvir o que as crianças pensam sobre o assunto e saber como isso pode afetar os seus direitos e sonhos. Vamos juntos? Acompanhem. Eu entendo que união prematura é um ato de unir jovens sem ter a idade suficiente para essa união. Uniões prematuras é quando nós unimos uma menor com uma pessoa de uma faixa etária um bocadinho mais elevada, não? Consequências das uniões prematuras são abandonos escolares, gravidez precoce, problemas de saúde e muito mais. Problemas psicológicos, porque a partir do momento que unes uma criança com uma pessoa mais velha, ela é obrigada a fazer as coisas que os mais velhos têm feito, né? Acho que isso é um ato de destruição da infância e da mentalidade do ser humano. Ceifar esse ato, pois estamos a colocar em causa os nossos jovens, o futuro deles. Um jovem que hoje se une prematuramente, no futuro pode incentivar mais jovens a se unir prematuramente, assim atrasando o desenvolvimento da nossa sociedade. Primeiramente, eu acho isso ilegal. E eu acho que nós deveríamos dar espaço da pessoa escolher com quem ela quer ficar e principalmente no momento certo. Deixem as crianças crescer. Elas de alguma forma precisam passar por aquela fase de adolescente, do jovem. Aquilo do percurso é necessário também para formarmos a pessoa em si. Eu acho que isso é mau, porque afeta muito mais para nós adolescentes, nós os menores. Eu acho que não seria bom para a comunidade, né, em si, haver as uniões prematuras, deixando as crianças, os adolescentes, jovens, conhecerem mais a vida ou terem um conhecimento da vida. Isso como? Estudando, deixando eles se formarem. Acabamos de ouvir os nossos amiguinhos e amiguinhas sobre o que sabem acerca das uniões prematuras. É um assunto sério que pode atrapalhar a escola, os sonhos e até a saúde das crianças. Agora, vamos chamar o nosso colega Kelvin, que está à frente de um debate super interessante com os nossos convidados, as tias Delma, Fidália e Nádia. Kelvin, é contigo. Olá, amiguinhos e amiguinhas, estamos de volta a mais uma edição do programa Diversidade e Inclusão, o programa infantil da TV Surdo que tem como objetivo refletir sobre os demais assuntos que afligem a nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e urgente na nossa sociedade, que é uniões prematuras. Uniões prematuras é um assunto muito grave na nossa sociedade e nas vidas das crianças em si, porque limitam o crescimento, a saúde e os sonhos das crianças, porque são inevitavelmente destruídos ou parados. No painel, as tias vão nos fazer entender sobre o que são ou o que é união, o que são uniões prematuras, quais são as causas e quais são os caminhos que podem ser usados para sair desse tipo de situação. A primeira questão vai para a sociedade civil. Como as organizações civis têm contribuído para a prevenção de uniões prematuras? A sociedade civil tem unido forças sempre de modo a disseminar mais a informação das uniões prematuras. Falo de palestras que têm sido realizadas, falo de mesas redondas e também temos uma forte rede, né,
das organizações, onde temos usado as plataformas digitais para o bom uso, que é fazer chegar esta informação das uniões prematuras e não só, se calhar também reforçar que temos também uma lei 19/2019 de outubro que visa mesmo mitigar as uniões prematuras, prevenir e não só proibir também as uniões prematuras. As organizações da sociedade civil têm feito campanhas de sensibilização na comunidade, bem como nas escolas, para explicar, nas escolas é mais mesmo para explicar aos nossos meninos que não devem aceitar ou para impedir que haja essas uniões, porque é necessário também que se trabalhe para os nossos meninos falar abertamente o que é união prematura e quais são as consequências disto, porque se nós olharmos, vamos ver que crianças que se juntam muito cedo, antes da idade, elas correm o risco de perderem a escola, ficam sem estudar e também isso pode criar transtorno mesmo no seu crescimento, bem como pode prejudicar no seu futuro. E também trabalham com os líderes religiosos, assim como tradicionais, para a mudança de atitudes ou das normas culturais. Segunda questão vai para as tias do Ministério do Interior. Que políticas públicas estão a ser implementadas ou atualmente estão a ser usadas para prevenir as uniões prematuras? A nossa atribuição magna é esta, que é a proteção das pessoas vítimas de violência, crianças, mulheres, homens e pessoa idosa. A nossa maior missão é esta. Temos já essa perspectiva, essa propensão de ter uma sociedade livre e sã de violência, onde as crianças podem andar de mãos dadas, podem viver abertamente, podem gozar dos seus direitos abertamente, podem usufruir dos seus direitos. É importante que todos nós tenhamos em conta que proteger uma criança é garantir o futuro de qualquer nação. Então nós devemos trabalhar em conjuntos e evitarmos esforços para proteger estas crianças que são o futuro da manhã. E nós temos aqui a nossa plateia, que é algo que nós fazemos muito gosto. O Ministério do Interior faz muito gosto em trabalhar com a TV Surdo, porque este é que é o verdadeiro sentido da inclusão. Nós devemos começar realmente a trabalhar, a lidar com estas dinâmicas, com estas temáticas, porque estas crianças que estão aqui são 1/3 daquilo que realmente acontece no nosso Moçambique. Lei número 19/2019, que é a lei que combate e previne a lei da união prematura. Esta é uma das políticas, o meu amigo Kelvin. A outra política, nós também temos a lei de promoção e proteção tutelar dos menores. É outra lei. Temos também a maga Constituição da política da CRM. Já ouviram falar de CRM? Constituição da República de Moçambique, que é a nossa lei mãe, a nossa Constituição mãe, que lá abarca, que lá fala de todos os direitos. Que a lei, o artigo mais importante é o artigo 35, que fala que todos nós somos cidadãos e temos os mesmos direitos. Percebe? Temos a própria lei da violência doméstica, que é uma lei também que protege as crianças, porque as crianças, infelizmente, também sofrem violência doméstica. E as uniões prematuras fazem parte deste pacote. Violência baseada no gênero, na componente uniões prematuras. Conseguiram perceber? Então, nunca se esqueçam, a nossa lei magna, que vos protege sempre, que vos dá aso para vocês baterem e cantarem viva voz, que nós somos crianças e devemos ser protegidas contra a vulnerabilidade. Esta. Muito bem, a segunda questão vai para a tia Fidália. Que tipo de apoio está a ser usado para as adolescentes que estão sendo submetidas a esse tipo de casos? Nesse tipo de casos de uniões prematuras, tem-se oferecido o acompanhamento psicológico e aconselhamento. E também tem-se oferecido ou tem-se encaminhado a acesso a serviços de saúde e planeamento familiar. Mas dá-se esse acompanhamento, é necessário mesmo que tenha um acompanhamento psicológico, porque isso acaba afetando, já falamos aqui, que há crianças que são que se juntam fora da idade, isso acaba prejudicando a elas mesmas, prejudica as crianças tanto na saúde assim como no seu futuro. Muito bem, a terceira questão vai para a tia Nádia.
quais são os maiores desafios com relação na implementação dessas políticas com relação ao casamento ou às uniões prematuras? Exato. Eu sempre gosto de dizer que nós devemos conhecer bem os termos para podermos saber lidar com a situação. Então, o termo certo que nós devemos usar sempre é uniões prematuras, porque casamento pressupõe união de pessoas adultas que já têm maturidade suficiente para poder tomar decisão. Então, para esta situação em concreto é uniões prematuras. Estamos juntos? Uniões prematuras. 2. Eu já tinha dito, nós já tínhamos referido que as uniões prematuras fazem parte do pacote de VBG, que é violência baseada no gênero, não é? Que é esta desigualdade entre homens e mulheres, esta luta desenfreada entre homens e mulheres. E a nossa preocupação máxima aqui é porque, para analisarmos a questão das uniões prematuras, não podemos fazer só ao caso. Já existem políticas sim, existem leis sim, mas tem um aspecto fundamental que tem a ver com sociedade, normas costumeiras, hábitos e costumes. Estão a perceber? Estão a perceber quando nós falamos de normas costumeiras, hábitos e costumes? Estes pressupostos acabam influenciando negativamente para a implementação destas políticas, por uma simples razão. Até hoje advogamos, e advoga-se em viva voz, em quase todos os quadrantes do país, que a pobreza é a maior... É o maior, vamos dizer, o maior fator que proporciona esta união de crianças. E atenção, fazendo um reforço, a união prematura não é só união de uma pessoa adulta com uma criança. Pessoas menores de idade também se consubstancia união prematura. Fiquem claros. Portanto, a minha querida filha que está ali, unir-se com um outro rapaz é união prematura, abaixo de 18 anos. Percebe? Não é só pessoa adulta. Tem que ficar claro isso. Então, do desafio para a implementação das leis é este. Há um desafio enorme no combate, que é a questão do debate, deixar a reflexão aberta sobre as normas costumeiras. A questão da pobreza traz-se muito como vínculo. Os pais acabam cedendo a mão da sua criança menor de idade para alguém que tenha posses, que tenha condições, alegadamente sobre a pobreza. O que nós não percebemos é que quando cometemos este tipo de erro, nós estamos já cortar aquilo que é a evolução normal de crescimento dessa criança. Estamos a tornar a criança mais vulnerável ainda. E só para terem ideia, a nível nacional significa de Rovuma a Maputo, porque o Departamento de Trabalho a nível nacional, nós tivemos um dado nestes 6 meses de 119 casos de uniões prematuras. Não sei se percebem. São casos poucos, são poucos esses casos. A nível nacional, para 33 milhões de habitantes. Mas são estes casos que nos chegam até a polícia. Este é outro desafio para a implementação das políticas. Não temos número de casos, porque estes pressupostos, valores culturais, normas costumeiras, acabam vincando lá na base, percebe? É muito comum. Moçambique não é Maputo, eu sempre tenho dito isso, meus queridos. Moçambique não é Maputo. Se nós fizermos um trabalho muito exaustivo, que é o outro lado que o departamento faz estudo de caso a nível nacional, nós vamos ver que províncias como Manica, províncias como Nampula, como Cabo Delgado, essas questões estão muito assentes lá, porque o nível de percepção está muito vinculado e muito intrinsecamente ligado a questões de normas costumeiras. Não sei se percebe. Então, um dos desafios que é um calcanhar daqueles para a implementação das políticas são estas. Normas costumeiras, não é? Estamos a falar aqui da socialização primária, desta compreensão dos pais perceberem que ao permitirem que uma menor, que um menor também entre nesta união prematura, está a pôr em causa o futuro daquela criança. Então, o nosso apelo como departamento é que continuemos a fazer as denúncias, é que continuemos a fazer as palestras que foram aqui faladas, a mostrar a pertinência de reter a rapariga, principalmente quando se desenha as políticas de retenção. Não é porque os homens não têm direito, muito menos porque os rapazes não têm. É porque, infelizmente, o número elevado de raparigas fora da escola é maior. O número de gravidezes precoces é mais acentuado nas raparigas. Por isso que o Estado desenhou política de retenção da rapariga na escola. Não sei se já ouviram esta instrução, esta política. Que é para quê? Que é para, no mínimo, tentar reverter o cenário. Quanto mais formamos, quanto mais educarmos, mais engajarmos a rapariga, mais temos aqui possível mudança deste panorama sombrio. A questão que eu faço agora vai para a plateia. O que é que entenderam até agora sobre
uniões prematuras? Eu entendi que a união prematura refere-se de casamentos conjugais de menos de 18 anos e podem ter algumas causas como tradicionais, culturais, etc. E muitas vezes casamentos prematuros têm como consequências abandono escolar e tem muitos casos de analfabetismo. O que eu entendi é que nenhuma criança não pode namorar enquanto é muito pequeno. Porque faz parte de um crime. Se a pessoa não ter aquele telefone para comunicar-se com a polícia, se estiver num sítio distante, não tem como para pedir, falar para a polícia ou para o professor, como há de fazer essa pessoa para pedir essa ajuda? Vamos em cadeias. A primeira pessoa que está em contato com nós direto são os nossos pais, não é? Nossos progenitores. Então, os nossos pais não tomaram devida atenção. O chefe do quarteirão também não tomou devida atenção. O chefe do bairro também não tomou devida atenção. Os nossos líderes também não tomaram devida atenção. O professor, nós estamos já a andar, percebe? Os professores também não tomaram devida atenção. A polícia também não tomou devida atenção. Qual é a nossa solução para este problema? Porque dizia a tia aqui que todos temos que estar unidos em prol do quê? Em prol da educação, da prevenção e combate ao prematuro. Qual é a nossa solução? O que a Bíblia iria fazer? Essa cadeia toda falhou. A Bíblia, o que faria a Bíblia? Pai não tomou atenção, professor não tomou atenção, o chefe do quarteirão, chefe do bar não tomou atenção, a polícia não está lá perto. A Bíblia ia fazer o quê? Iria sair de casa. Sair de casa? Para procurar ajuda num outro sítio mais perto ou num sítio onde há mais possibilidade de me ajudar. Exatamente. E o sítio mais perto tem que ser instituições credíveis. Na polícia, posto, policial, esquadra, num hospital, no centro de saúde. Está a perceber? Sim. Estes pontos podem e devem ir. Sabe? Nas escolas, eu estou ciente, nós estamos cientes, eu digo aqui, nós estamos firmes nesta luta de prevenção e de combate ao aborto prematuro. Não tem como esta cadeia toda falhar. Precisamos apelar, façam a denúncia. Se os pais, eu até entendo a razão dos pais, entendemos como dizia a titia aqui, mas a polícia é nossa obrigação. Quando um polícia não toma dianteira, não toma devida atenção, até pode ser o quê? Incutida a de omissão de um dever. Porque a nossa missão para com a sociedade, para com as crianças, é servir a vocês. Então não pode acontecer que vá a uma esquadra, a um posto policial e a polícia não tome dianteira, não tome nota. Não é. Então se chegarem ao posto policial e fizerem a denúncia e não se atendem conforme, façam a denúncia para as titias. Elas vão saber como chegar. Façam a denúncia para a escola. Porque a nossa tarefa é proteger a vocês. Perceba, Biba? Sim. Não pode desistir. Nós estamos a contar com o seu apoio. Você, a partir de hoje, lá na sua escola e sua comunidade, tem que ser a nossa ativista. Podemos contar consigo? Pode. Podemos contar consigo? Sim. Titias, temos aqui uma nossa agente da mudança hoje. A Biba. Estamos a contar consigo. A Escola Solidariedade. Sim. Eu hei de ir fazer TPC, eu conheço Solidariedade. Eu hei de ir fazer TPC se você está fazendo o trabalho conforme na Escola Solidariedade. Engajar as suas colegas, os seus colegas para denunciar de caso. Podemos contar consigo? Temos aqui uma agente de mudança. Parabéns, força para ela. Muito obrigado às tias no painel que nos fizeram entender sobre o que é ou o que são uniões prematuras. A mudança parte de nós. Temos que saber como agirmos ou onde devemos recorrer para pedirmos essa ajuda. A união prematura é uma violação clara e direta aos direitos humanos. Todo aquele que ajuda ou contribui para que aconteça esse tipo de ato tem que ser penalizado, porque está a destruir sonhos das crianças, a impedir as crianças de crescerem como pessoas e identificarem a sua saúde. Bem, chegamos ao fim da última edição do programa Diversidade e Inclusão. Espero vos encontrar numa próxima edição e até breve. Pois bem,
acompanhamos o debate moderado pelo Kelvin e esperamos que tenham aprendido muito e que tenham compreendido que precisamos de combater as uniões prematuras por um futuro melhor e por uma vida saudável dos adolescentes. Por agora, vamos a uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com detalhes que vão complementar o debate. Até já! Olá, pessoal! Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, acompanhamos o debate em torno das uniões prematuras, seus impactos e consequências na vida das crianças. Vamos agora acompanhar uma peça que mostra como as uniões prematuras afetam a vida das crianças e o que podemos fazer para combater este mal. Moçambique continua a enfrentar elevados índices de uniões prematuras, apesar dos avanços na legislação. Muitas meninas ainda vêem sua infância interrompida, com consequências devastadoras para a saúde, educação e o futuro. Eu tinha 13 anos quando fiquei grávida. Vivia com meu marido. Então, tive meu primeiro filho e depois de 1 ano eu fico grávida mais uma vez. Então, na minha segunda gravidez, era muito tarde e não conseguimos ir no hospital. Então, eu tive bebê em casa à noite. Com a gravidez precoce chegam outros problemas para a rapariga. Depois de 2 dias, quando me levaram para o hospital, quando chegamos no hospital, eu havia sofrido muito no parto. Os médicos disseram que por não ter sido uma gravidez com muito cuidado, eu tive fístula obstétrica. E com essa fístula, eu tive problemas perdi a urina e as fezes ao mesmo tempo. E eu sofri muito com isso. E porque causava muito mau cheiro. E as pessoas já não ficavam comigo. E quando meu marido viu isso aí, ele me abandonou, foi me deixar. Então, depois de um tempo, os meus filhos voltamos em casa dos meus pais para poder cuidar dos meus filhos e cuidar também da minha saúde e também para poder ir à escola. Porque quando eu fiquei grávida e meus pais disseram para eu ir ficar com meu marido, eu depois deixei de ir à escola. Atualmente, 41% das raparigas de Moçambique entram em uniões prematuras, de acordo com dados do Unicef. Apesar da queda em relação a 2011, os números continuam alarmantes. Atualmente, temos registros oficiais que indicam que 41% das raparigas de Moçambique ainda casam prematuramente, estão em uniões prematuras. Em 2011 até 2019, as estatísticas indicavam para 48%, ou seja, quase metade das meninas em Moçambique casavam antes dos 18 anos. É que quando nós temos quase metade das meninas no nosso país que se casam antes dos 18 anos,
temos um país que dificilmente vai sair do ciclo de pobreza. 48%, 44% são números que representam a grande parte da nossa população. De acordo com Salomé, coordenadora do Observatório dos Direitos das Crianças no ROSC, as uniões resultam muitas vezes na gravidez precoce, fístula obstétricas, abandono escolar e ciclos contínuos de pobreza. A consequência mais óbvia de gravidezes precoces que decorrem de uniões prematuras ou o contrário são as fístulas obstétricas. As fístulas obstétricas são um custo para a saúde, são um custo para o governo, são um custo para o Estado. A desistência escolar também é um custo para o Estado. Toda a configuração de violência baseada no gênero e não só, que vai acontecer na vida desta menina que está em união prematura, também são um custo para o nosso Estado. Apesar da aprovação da lei contra uniões prematuras em 2019, o desafio permanece. Práticas culturais, pobreza e o desconhecimento da legislação continuam a perpetuar o problema. Aprovada a lei de 2019 até aqui, estamos ainda de forma conjunta a trabalhar na componente da divulgação desta lei. Temos consciência que em vários sítios, vários locais que ainda decorrem uniões prematuras, fundamentam nas práticas culturais, práticas sociais, mas também essa componente de desconhecimento da lei. Então, há um trabalho que está-se a fazer de forma conjunta, sociedade civil, governo, de modo a disseminar a lei de prevenção e combate às uniões prematuras. Este arranjo que nós fazemos para solucionar a pobreza, para ultrapassar a carência dentro da família, usando a figura da rapariga, tem que ser algo que nos leva a pensar que fundamentalmente não é uma questão de pobreza, porque quando há pobreza, todas as pessoas na família, na casa, têm que ser mobilizadas para trazer alguma coisa para a família. Moçambique é dos países com mais casos de uniões prematuras de África, com cerca de quase a metade das meninas envolvidas neste ato. É preocupante o número de meninas e meninos que veem seus sonhos interrompidos por uniões prematuras. Mas por agora, que tal aprendermos um pouco sobre língua de sinais de Moçambique? Vamos a isso! Olá! Bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender sinais relacionados com as uniões prematuras. Pronto? Vamos a isso. A primeira expressão é gravidez precoce. Repita comigo: gravidez precoce. A seguir, mais uma expressão: abandono escolar. Vamos sinalizar mais uma vez: abandono escolar. A última expressão de hoje é direitos da rapariga. Repita comigo: direitos da rapariga. Fantástico! Fico feliz por saber que ficou até o fim da nossa aula. Quer saber o que deve fazer para fixar os sinais? É só praticar e ficar atento aos nossos vídeos através das nossas redes sociais. Somos a TV Sur de Moçambique. Até ao próximo vídeo. O nosso quinto e último episódio do programa Diversidade e Inclusão termina por aqui. Encerramos esta temporada com um tema essencial: uniões prematuras e o seu impacto na vida das crianças com e sem deficiência. Foi uma jornada de muita aprendizagem, partilha e reflexão sobre inclusão e direitos das crianças. Mas não é um adeus, e sim um até já. Voltaremos assim que possível com mais temas relevantes e inspiradores.